Bom, imaginemos uma extensão de terra quase do tamanho da Alemanha inteira. E agora imagina que a economia dessa área cresce a um ritmo impressionante de tipo 20% a cada ano. Nossa, 20% é um número absurdo para qualquer setor, né? Exatamente. É surreal, tornando-se de forma quase silenciosa um dos maiores motores econômicos de um país inteiro. Para muita gente que acompanha esses dados, o nome dessa região pode soar como um enigma, sabe? O famoso Mapitoba. É um acrônimo que esconde muita história. Pois é. Então, boas-vindas a quem está escutando a mais uma das nossas imersões profundas. Hoje, a nossa missão é desbravar as forças invisíveis que atuam sobre o estado do Maranhão. E nós temos um material fantástico para guiar essa análise. Com certeza. E vale avisar que não vamos apenas olhar para um mapa de forma estática, né? Porque a geografia crua, o solo, os rios e o clima, eles são apenas o palco da nossa análise. Exato. O objetivo é entender como terras que antes eram consideradas meio que o fim da linha ou até áreas inúteis para a agricultura tradicional se transformaram na fronteira do agronegócio de mais rápido crescimento no Brasil. É que o ponto central dessa transformação é que não estamos lidando com um espaço parado no tempo. Toda a região atua como um verdadeiro laboratório a céu aberto. Um laboratório gigante, aliás. Gigante. É um lugar de extremos absolutos, onde ecossistemas inteiros colidem, de forma muito dramática, e onde sucessivas ondas de migração vêm reescrevendo o desenho humano do mapa há séculos. A história do Maranhão é basicamente a história da adaptação humana impressa diretamente no solo. E por que isso importa para quem nos escuta hoje? Bom, para quem busca compreender de onde vem a força do Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro atual, ou para quem se fascina em como a necessidade humana remodela a natureza, essa imersão vai revelar conexões bem surpreendentes. As respostas estão literalmente na Terra. Então vamos começar estabelecendo o cenário físico. O Maranhão é colossal, é o segundo maior estado do Nordeste, perdendo só para a Bahia. E quando a gente olha para as fronteiras dele, percebemos que não são simples linhas imaginárias desenhadas por um burocrata numa mesa. Nem um pouco. O estado é praticamente uma fortaleza natural, né? Precisamente, é isso mesmo. As barreiras que delimitam o estado ditam as regras do jogo desde sempre. Ao norte, existe a barreira intransponível do Oceano Atlântico, Que já define muito do clima. Sim. E a leste, o rio Parnaíba cria uma fronteira fluida, sabe, com o Piauí? Aí ao sul, temos as imponentes chapadas das Mangabeiras e grandes rios fechando o cerco por ali. E a oeste tem a Serra dos Gurupi, né? Exato! É um território murado pela própria natureza. E isso, historicamente falando, dificultou o acesso e ditou um ritmo de ocupação muito, muito particular. E observando essa localização, me vem à mente uma imagem muito clara lendo os documentos. O Maranhão parece ser aquele tipo filho do meio ecológico, sabe? O filho do meio? Como Aquele assim? filho do meio que herdou características de duas famílias climáticas completamente opostas e que, no fundo, não se dão muito bem. De um lado da cerca, a gente tem a família da Amazônia, com aquele clima denso, super quente e extremamente úmido. A floresta pesada. E do outro lado, a família do sertão nordestino, que é quente, árido e implacável. Inclusive, é o único estado do Nordeste que oficialmente compõe a Amazônia Legal. Então surge uma dúvida. Estar no meio desse cabo de guerra ecológico, sendo essa enorme faixa de transição, isso é uma maldição logística ou a maior vantagem possível para o estado? Olha, se a gente avaliar pelo aspecto da sobrevivência a longo prazo, essa crise de dupla identidade é, sem dúvida, o seu maior trunfo. Mesmo com as dificuldades? Mesmo com elas. Embora, claro, tenha cobrado um preço altíssimo das primeiras populações, mas o fato do estado estar ali imprensado entre a densidade da floresta amazônica e a secura da caatinga cria uma biodiversidade rara. Ah, entendi. Porque muda tudo muito rápido, né? Exato. Uma faixa de transição significa que o solo muda radicalmente, o regime de chuvas muda em questão de poucos quilômetros e a vegetação se adapta de forma híbrida. Isso acaba obrigando a humanidade
a fazer o mesmo, eu imagino. Com toda certeza. A umidade da pré-Amazônia, lá no lado oeste, permite um tipo de extrativismo que seria fisicamente impossível no lado leste, onde é muito mais seco. A natureza ali não oferece um manual de instruções único, sabe? Ela oferece um cardápio complexo. Isso, um cardápio que exigiu séculos de tentativa e erro por parte de quem tentou se estabelecer ali. O que nos leva a uma reflexão imediata para quem está acompanhando essa imersão. Quem é que decide morar num lugar onde as regras de sobrevivência mudam a cada 100 quilômetros? Essa é a pergunta de $1 milhão. Pois é, e a resposta para isso está cravada na própria identidade visual e territorial do Estado. Por exemplo, a bandeira maranhense, com aquelas listras vermelhas, brancas e pretas, e o quadrado azul com a estrela, ela foi desenhada para representar exatamente as 3 etnias que formaram a base dessa população: indígenas, brancos e negros. As matrizes clássicas. Mas a verdadeira marca dessa ocupação humana não está na bandeira, e sim no formato do Estado. Olhando de cima no mapa, o Maranhão tem a forma de um trapézio. E, obviamente, esse trapézio não foi calculado por um arquiteto urbano. Ele é o resultado visual de 3 grandes ondas migratórias, certo? Corretíssimo. E essas correntes migratórias nos mostram motores de ambição, claro, mas principalmente de sobrevivência pura. Como foi a primeira? A litorária. A primeira delas, a corrente litorânea, se estendeu do século XVII ao XIX e foi uma ocupação muito clássica e também muito violenta. Focada mais no algodão, né? Algodão, cana-de-açúcar, arroz, focada nos vales dos grandes rios. E é impossível a gente ignorar, e os documentos deixam isso claro, que a base dessa riqueza costeira foi construída quase que integralmente com a utilização de mão de obra escravizada. Foi uma economia de plantation pura e simples. Uma estrutura agrária muito pesada e desigual. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia ali no litoral, o sul do estado via algo completamente diferente, com a segunda corrente. A corrente da pecuária. Exato, que era formada por criadores de gado que vinham subindo pelas margens do Rio São Francisco. Eles encontraram ali, na região de Pastos Bons, um terreno bem propício para se espalhar. Só que aí a gente chega na terceira corrente. E aqui é onde eu acho que a história ganha uns contornos de desespero mesmo. A chamada corrente da seca, ou sertaneja, que ganhou força lá no século XX. Avaliando como essa corrente funcionou, parece que o formato desse estado não foi planejado. Parece que foi desenhado por um efeito dominó de tragédias absolutas. A seca de um lado e a quebra da borracha do outro criaram um ímã de sobreviventes. Essa é uma análise muito precisa. A definição de tragédia se aplica perfeitamente ao que aconteceu. A geografia humana ali da região central e oeste do Maranhão é uma narrativa de resiliência total. Como assim? De onde eles vinham? O que aconteceu no início do século XX foi basicamente um esmagamento de 2 populações distintas. A leste, o sertão nordestino passava por secas catastróficas. Aquelas que duravam anos, né? Sim, que literalmente matavam rebanhos inteiros e dizimavam as colheitas. Isso forçou muitas famílias a caminhar rumo ao oeste, em busca desesperada de água. E, simultaneamente, ao oeste, a economia da borracha na região norte do Brasil entrava em colapso completo. Ah, claro, depois que as sementes foram levadas pelos britânicos para a Ásia. Exatamente. Os seringueiros ficaram sem sustento de uma hora para outra. Não tinha mais mercado. Ou seja, o estado virou esse imã de sobreviventes. Pessoas fugindo da desertificação de um lado e do colapso financeiro do outro, e todo mundo se encontrando ali no meio. Isso mesmo. O Maranhão, sendo essa faixa de transição menos hostil em termos de água, se tornou o refúgio possível. Mas essas populações espremidas tiveram que reinventar as suas formas de viver do zero. Se adaptando àquele cardápio que você mencionou antes. Exato. A pecuária precisou se adaptar aos diferentes tipos de pasto. E o extrativismo de recursos nativos ganhou força, em especial a quebra do coco babaçu, que domina a área dos cocais no leste e centro maranhense. Que virou uma verdadeira âncora de segurança, né? Segurança alimentar e econômica para milhares de famílias que chegaram ali sem absolutamente nada, fugindo de crises. Então, esse trapézio que vemos no mapa é um monumento à resistência humana. Caramba. Mas aí, surge um problema logístico colossal, se a gente pensar bem. A gente tem herdeiros da elite algodoeira
E seus trabalhadores escravizados no litoral? A gente tem fazendeiros de gado espalhados pelo sul e refugiados da seca e seringueiros falidos no centro e no oeste. Toda essa diversidade dispersa num território gigante. É uma fragmentação muito grande. Hoje, a administração divide isso em mesorregiões bem distintas, né? Os lençóis maranhenses no norte ditando turismo, o Cerrado dominando o sul com as chapadas, além das áreas leste, oeste e centro. Mas antigamente, como é que a gente unificava essas ilhas de sobreviventes? A resposta para isso na história quase sempre costuma ser infraestrutura. E no caso do Maranhão, tem um registro cultural belíssimo que captura exatamente esse momento de conexão. É a música De Teresina a São Luís, do João do Vale, que foi lançada ali na década de 60. Nossa, essa parte do material é fantástica. É fascinante como a arte muitas vezes atua como o melhor e mais preciso registro geográfico, não é? Sem dúvida, a obra do João do Vale não é apenas uma melodia nostálgica. Ela mapeia em tempo real a espinha dorsal de ferro que começou a costurar essas diferentes frentes de ocupação. O trem. A letra da Vrúška é muito descritiva. Ela narra uma viagem de trem que liga corações e economias. Eu até notei um trecho que diz assim: o trem danou-se naquelas brenhas, soltando brasa, comendo lenha. Comendo lenha e soltando brasa, tanto queima como atrasa. É muito vívido. Sim, e o compositor vai listando as paradas ao longo da via férrea. Ele menciona Caxias, depois Codó, que ele chama de terra do folclore e do catimbó, evidenciando essa mistura religiosa e cultural fortíssima das três etnias que a gente comentou. Que já mostra essa integração acontecendo. E quando o trem chega em Coroatá, o verso diz onde os cearenses acabam de chegar. É a prova viva daquela migração sertaneja que você estava falando. Mas eu queria focar naquele refrão. Tanto queima como atrasa. A gente pode ver essa locomotiva não apenas como um meio de transporte, mas, sei lá, como o início de uma exploração mais predatória, devorando a floresta para abrir caminho. Olha, a metáfora que o João do Vale utiliza é de uma precisão cirúrgica. A locomotiva, literalmente consome a floresta, a lenha, para gerar o progresso que impulsiona o trem. E ao dizer que os cearenses acabam de chegar, ele está documentando, em forma de arte, o fluxo contínuo e massivo de mão de obra em busca de oportunidades. E por que atrasa? O trem atrasa porque a infraestrutura ainda era muito rústica, difícil e penosa para quem viajava. Mas, filosoficamente falando, essa ferrovia representa a quebra do isolamento do Maranhão colonial. Ela pavimentou tanto conceitual quanto fisicamente a integração das regiões. Preparando o terreno para o que viria depois. Exatamente. Sem esse sistema circulatório de ferro, a próxima grande revolução econômica que engoliria o Estado seria impossível de acontecer. O que nos leva de forma muito direta para o ápice do cenário atual, a culminação de séculos de sobrevivência que deságua em um fenômeno moderno de proporções gigantescas. É o momento em que essas terras, que até meados do século XX eram consideradas quase estéreis, improdutivas em meio ao Cerrado e à Caatinga, se transformam em uma potência agrícola de escala global. O milagre do Mapitoba. Isso, o Mapitoba, que são as iniciais de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Para a gente ter uma noção de escala, a região compreende mais de 414 mil quilômetros quadrados. Isso é quase o tamanho da Alemanha, espalhado por centenas de municípios, abrigando quase 2 milhões de habitantes. E a taxa de crescimento agrícola lá, como falamos no começo, é surreal. E o que torna o crescimento do Mapitoba tão singular, sabe, não é apenas o tamanho colossal da área, mas o fato de que ele desafiou a própria natureza do solo local. Como assim desafiou o solo? É que, até muito recentemente, o senso comum na agronomia ditava que grande parte dessa área, especialmente as regiões de cerrado mais ao sul, só servia para pastagem extensiva e de baixa qualidade. O gado solto, sabe? Sim, aquele pasto ralo. Isso. E o motivo era técnico. O solo do cerrado é notório por sua acidez profunda. A agricultura de larga escala era fisicamente inviável ali com a tecnologia que se tinha antes. É aqui que a mágica, ou melhor, a ciência da coisa, entra em cena, né? Pelos relatórios que a gente avaliou, o grande trunfo tecnológico que mudou o jogo foi um processo chamado calagem. Exatamente. A calagem foi a revolução silenciosa. E
Para tentar explicar de forma simples para quem escuta, o solo ácido do cerrado não é apenas fraco, tipo areia. Ele age como se fosse um cofre trancado. Ele contém nutrientes, mas a acidez aprisiona esses nutrientes de uma forma que as raízes das plantas simplesmente não conseguem absorver. A terra sequestra o próprio alimento da planta. Uma ótima analogia. E a calagem, que, pelo que entendi, é a aplicação em massa de calcário triturado, ela funciona literalmente como a chave química que destranca esse cofre. Ao neutralizar a acidez, o solo finalmente libera os nutrientes. E, de repente, o que era um deserto verde vira ouro. É isso mesmo. É exatamente isso. A química literalmente destrancou a geografia da região. Ao corrigir o solo, especialmente lá na Mesorregião Sul, nas Chapadas e nos Gerais Balsas, a agricultura de precisão encontrou um quadro em branco perfeito, terras planas e baratas. E isso atraiu muita gente de fora. Massivamente. Atraiu agricultores do sul do Brasil a partir da década de 80. Eles trouxeram capital, tecnologia de ponta, sementes modificadas e a lógica da monocultura em larga escala. Eles substituíram aquele boi solto no pasto por extensões infinitas de soja, milho e algodão. Só que o ritmo dessa transição é o que mais choca. A partir de 2005, houve uma explosão absoluta de fazendas mecanizadas focadas puramente em exportação. Os números mostram que, em 2012, eles já produziam 15 milhões de toneladas de grãos. As projeções mais recentes ultrapassavam os 18 milhões. É um salto vertiginoso em muito pouco tempo. Sim. E enquanto a média nacional de crescimento da produção agrícola do Brasil ficava meio que estagnada na casa dos 5%, o Mapitoba passou a crescer a um ritmo alucinante de 20% ao ano. A região já responde por mais de 10% de toda a soja produzida no país. São números inegáveis de sucesso do agronegócio. São mesmo. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo e trazer um ponto de atrito que os materiais revelam. Pode trazer, claro. Qual seria o questionamento? Bom, a gente tem 20% de crescimento ao ano, em uma área do tamanho da Alemanha. O mercado chama isso de milagre agrícola. Mas e aquelas pessoas que estavam fugindo da seca e da quebra da borracha que você mencionou? Os descendentes dos povos originários, das populações escravizadas. Eles não desapareceram magicamente, certo? Não, de forma alguma. Porque nesse exato mesmo espaço físico do Mapitoba, a gente tem a coexistência com populações seculares, indígenas, comunidades quilombolas, os raizeiros que conhecem cada planta medicinal do cerrado, as quebradeiras de coco-babaçu que tiram seu sustento da floresta em pé. Como essas realidades tão diferentes compartilham o mesmo mapa? É um milagre tecnológico ou uma corrida por terras que ignora quem já estava lá antes dos tratores com GPS? Essa é, sem dúvida, a grande tensão central do território moderno. E requer uma análise neutra e muito equilibrada do material que nós temos. O que vemos na dinâmica territorial do Mapitoba não é uma substituição completa e limpa de um modo de vida por outro. É, na verdade, a construção de um mosaico de extremos que vive em constante fricção. Fricção, entendi. Porque as abordagens são opostas, totalmente opostas. De um lado da cerca, o agronegócio injeta bilhões no PIB nacional, usando irrigação computadorizada, drones e operando no mercado de commodities global. É uma eficiência muito fria e de escala colossal. E do outro lado? Do outro lado da mesma estrada de terra, habitando a mesma macro-região, as populações tradicionais mantêm práticas que dependem do ecossistema intacto. A quebradeira de coco-babaçu, por exemplo, ela não derruba a palmeira. Ela coleta o fruto caído, extrai o óleo e a castanha, e o ciclo se renova naturalmente. É um sistema de conhecimento focado no manejo delicado e sustentável daquele bioma. É um contraste brutal, né? De um lado, a colheitadeira que desmata e colhe dezenas de hectares por hora. Do outro, um extrativismo manual que respeita o tempo de cada árvore. Exatamente. A realidade nua e crua é que essas duas forças compartilham o mesmo espaço físico, mas elas operam em séculos diferentes no que diz respeito à lógica econômica. Não há uma fusão cultural entre o grande produtor de soja e as comunidades quilombolas, por exemplo. Há uma coexistência paralela e muitas vezes tensa sobre o controle e o uso de uma terra que, de repente, passou a valer fortunas.
E essa dupla realidade evidencia o quão profundo é o impacto da inovação tecnológica sobre a geografia humana local. Isso muda completamente a perspectiva. Quando a gente tenta amarrar todos esses fios que exploramos hoje, o estado do Maranhão deixa de ser apenas aquele contorno geométrico preenchido com nomes de cidades e passa a pulsar de verdade. Com certeza. E se fizermos uma grande síntese do que exploramos hoje, iniciamos entendendo o Maranhão como uma fortaleza natural e uma enorme faixa de transição climática, esse filho do meio entre a Amazônia e o sertão. Uhum. E depois compreendemos que o formato peculiar do estado, aquele trapézio, foi desenhado não por um planejamento urbano bonito, mas pelo desespero e pela resiliência de 3 frentes de ocupação, forjadas na fuga de secas e de crises econômicas. Exato. E vimos também como a ferrovia, tão bem cantada lá pelo João do Vale, começou a unificar essas populações dispersas e a rasgar o isolamento. Para finalmente a gente desaguar na era contemporânea, né? Onde a ciência da calagem transformou o solo fechado do Cerrado na fronteira agrícola mais agressiva e pujante do país, o Mapitoba, alterando irreversivelmente a balança comercial e o cenário cultural da região inteira. É o resumo perfeito da nossa imersão. É a comprovação de que a geografia não é sob nenhuma hipótese estática. Ele é um tabuleiro muito dinâmico, constantemente redesenhado pelas ferramentas e necessidades de quem pisa nela. E para encerrar essa nossa análise de hoje, vale muito a pena deixar um pensamento final para quem nos acompanha, construído a partir dessas dualidades todas que investigamos. Acho ótimo. E qual seria a provocação? Vamos retomar aquela sabedoria da música do João do Vale, de Teresina São Luís, que descreve o trem do progresso como algo que tanto queima como atrasa. Hoje, o agronegócio destrancou o solo do Cerrado, trazendo uma riqueza matemática e uma velocidade de crescimento de 20% ao ano. Mas se o Mapiatoba continuar a expandir as suas fronteiras com essa sede tecnológica gigantesca, impulsionada pelo mercado global, o que é que acontece ao longo do prazo com a paisagem humana original? Uma excelente pergunta para se levar adiante. Será que o conhecimento milenar dos raizeiros e o manejo silencioso das quebradeiras de Coco-Babaçu vão ter forças para resistir e manter o seu espaço à sombra desses imensos e cada vez mais numerosos silos de soja que despontam no horizonte? Fica essa reflexão sobre o preço e o peso do progresso nos nossos mapas. E que a gente continue sempre questionando as linhas desenhadas ao nosso redor. Até o nosso próximo mergulho.